desse são os contratos relacionados aos planos de saúde. Todo mundo precisa de um plano de saúde, um seguro. A vida nossa não pode ficar num completo risco. As pessoas, então, para se precaverem, tomam alguns cuidados e se sujeitam a um contrato que garante esse serviço. Muitos planos de saúde, quando você assina o contrato, você verifica lá que existe uma cláusula que limita o seu tempo de internação. Se você passar algum apuro, algum perrengue e tiver que ser internado em razão de uma doença ou de um acidente, esta cláusula limitaria esse tempo. Fala, olha, você só pode ficar 10 dias, você só pode ficar 30 dias. E aí vem uma dúvida. Essa cláusula não é abusiva? Lógico que é. Você pode controlar o seu tempo de internação? Você poderia chegar e falar, olha, eu só vim aqui no hospital, mas só quero ficar internado 10 dias apenas. Esta situação, nitidamente, prejudica o consumidor, dificulta o exercício de um direito e, pior, pode muitas vezes acarretar até um problema mais sério. Eu posso piorar a situação, a vida, a saúde. Esta cláusula vai de encontro ao que o contrato se propõe. Se o contrato se propõe em prestar um serviço ligado à saúde, melhorar a saúde, como eu posso ter uma cláusula que limita essa situação? Esta é a grande questão em torno das cláusulas abusivas. Porém, vocês devem ficar atentos a um pequeno detalhe. O fato de uma cláusula ser abusiva não significa que o contrato é abusivo. Não significa que o contrato é inválido. Um contrato ele é formado pela conjunção de uma série de cláusulas, uma série de condições negociais. Estas cláusulas abusivas, elas não necessariamente contaminam todo o contrato. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não obrigatoriamente. Esse é um detalhe que vocês têm que tomar muito cuidado no dia a dia. Que as pessoas imaginam, por causa de uma única cláusula abusiva, então todo o contrato está contaminado. Não. Tomem cuidado. Muito bem. Identificada a cláusula abusiva, qual é o procedimento que nós devemos adotar? O que eu faço? Eu estou lá com o contrato, já não tive a oportunidade de discuti-lo, já não tive a oportunidade de debatê-lo, eu tive que simplesmente aderir. Como é que eu faço para não me sujeitar a essa cláusula abusiva? Já vem o primeiro aspecto. Nós já sabemos que ela não vale de nada. Então você, consumidor, não precisa se preocupar. O problema é que muitas vezes o fornecedor vai querer ou pretende que essa cláusula tenha algum efeito prático. Nesse caso específico, você precisa ir ao judiciário, precisa entrar com uma ação judicial para declarar a nulidade dessa cláusula. Então, depende de uma ação? Obrigatoriamente. Lembrando sempre que todo contrato, num primeiro momento, ele tem uma presunção que ele está correto. Ele tem uma presunção que ele é válido. Quando você quer discutir essa cláusula, a invalidade dela, que ela está te prejudicando, inevitavelmente você deve ir ao judiciário propor uma ação. Esta ação tem como objetivo determinar que a cláusula abusiva é nula, que a cláusula abusiva não vale de absolutamente nada. Então, no exemplo que eu dei, no exemplo da limitação da internação, o que nós faríamos? Entraremos com uma ação judicial, levaríamos até o magistrado o contrato, falar, olha, excelência, está aqui o contrato é um plano de saúde e ele tem uma cláusula dizendo que eu só posso ficar internado por 10 dias. Esta cláusula está me prejudicando, esta cláusula está limitando um direito meu. Por esta razão, o magistrado, analisando a situação, ele diz, olha, essa cláusula é como se ela não existisse, tira ela do contrato. Então, você pode ficar internado o tempo que for necessário, independentemente de prazo, independentemente de condições. Porém, fiquem atentos a um detalhe. Quando nós estamos falando de cláusula abusiva, ela é uma cláusula que prejudica o consumidor. Mas, muitas vezes, um negócio que é celebrado, esse negócio ele não vai cobrir todos os interesses. Ele não vai ser visto apenas sobre o ângulo do consumidor. Alguns contratos, a exemplo do plano de saúde, não vão dar ao consumidor todas as vantagens, todos os benefícios.
O simples fato de eu não dar todas as vantagens, de eu não estabelecer todas as condições, não significa que o contrato é abusivo. Não significa que o contrato está prejudicando o próprio consumidor. A abusividade da cláusula decorre de um excesso, decorre de um abuso. Esse é o ponto fundamental. O ponto importante, qual é? Quando nós estamos falando da cláusula abusiva, ela inevitavelmente vai ser vista também como um mecanismo de opressão. Uma forma que o fornecedor tem de fugir do Código de Defesa do Consumidor. E esse é o ponto fundamental. O Código de Defesa do Consumidor não dá espaço a essa fuga. Todos nós, devemos nos sujeitar às regras que ele estabelece. Portanto, você gostando ou não, as cláusulas abusivas não podem existir. Lembrem-se, a cláusula abusiva, além da sanção da nulidade, além da possibilidade que nós temos de eventualmente ingressar com uma ação judicial, elas podem ser controladas de uma outra maneira. As cláusulas abusivas também podem ser controladas por meio de uma ação coletiva, através de uma ação civil pública, que pode ser proposta pelo Ministério Público, que pode ser proposta por uma entidade de classe. E um outro lado também muito importante. Estas cláusulas abusivas e o controle delas também pode ser feito de forma administrativa. No caso de um plano de saúde, até mesmo pelas chamadas agências reguladoras. Essas agências servem justamente para modular e criar um ambiente que seja satisfatório para o consumidor e para o fornecedor. Muito bem. Então, a dúvida que está ficando apenas é a seguinte: se eu tenho contrato, a cláusula abusiva está presente, como eu vou interpretá-la se eu não quero cumprir essa disposição? O que eu devo fazer quando eu leio um contrato e já percebo nitidamente uma cláusula abusiva? Qual é a saída que eu tenho? Infelizmente, pessoal, nesse caso nós não temos saída, porque você, consumidor, não tem muita opção. Se o seu contrato é de adesão, se o seu contrato é imposto, o conteúdo dele você não tem a menor possibilidade de discussão, ou você se sujeita ao contrato com a cláusula abusiva, ou simplesmente você não contrata. Uma das saídas práticas que nós podemos encontrar é denunciar essa situação ao próprio PROCON. Porém, a dúvida que fica é: eu não vou conseguir consumir, né, professor? Não. Consumir, você não vai conseguir. Ou você se sujeita ao contrato, ou você não consome. Por essa razão, o controle das cláusulas sempre se faz de maneira repressiva. Você contrata e depois discute. Existem algumas cláusulas que até são polêmicas. Um grande exemplo de cláusula polêmica, se ela é abusiva ou não é abusiva, é a cláusula que fixa uma taxa de juros. Quando você faz um financiamento, por exemplo. Será que o valor da taxa de juros contratada é um valor abusivo? Será que, de alguma maneira, isso não cria uma enorme desvantagem ao consumidor? Sobre esse tema da abusividade da taxa de juros, dessa cláusula que fixa o valor, o STJ já se pronunciou. A simples fixação dos juros, por si só, não é abusiva. Há uma necessidade de investigar isso caso a caso. Então, tome um pouco de cuidado também, porque muitas vezes o Código de Defesa do Consumidor passa a ser entendido como um código de ataque do consumidor. E essa não é a ideia. A ideia é que todos nós possamos cumprir os contratos, tanto o fornecedor como o consumidor, dentro de um ambiente saudável, dentro de um ambiente sustentável. Dessa maneira, por exemplo, se você contratou, se você fez um empréstimo, é nítido que você vai pagar juros. E esses juros foram contratados, esses juros foram convencionados. Então você também não pode utilizar a figura das cláusulas abusivas para ter vantagem o tempo todo. Elas têm uma finalidade para evitar o abuso, para restringir esse excesso que o mercado de consumo cria, que
que os fornecedores criam, mas é uma